Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero retornar a um propósito que eu queria lhe falar ontem, baseado no significado do nome Daniel, que fui levado a compartilhar com você um outro assunto que tem a ver com o principal. Estamos estudando em fevereiro o personagem bíblico Daniel, que quer dizer Deus é o meu juiz, aquele que julga a minha causa, e quero falar a você agora. Quem sabe você esteja agora diante de uma dependência de uma causa sua ser julgada, ou conheça alguém, ou está orando com alguém, ou intercedendo por alguém, no que diz respeito a qualquer aspecto e ângulo da vida, desde o juiz que está lá sentado na cadeira, que tem o martelinho no sentido, às vezes figurado, de determinar uma sentença, como também algo na sua vida, na área da saúde, na área profissional, na área financeira, algo que você está diante do julgamento de pessoas, da visão de pessoas, e talvez aquilo que você pense, sinta ou tente explicar não está sendo bem compreendido, e isso está trazendo uma balbúrdia, um transtorno terrível para você. Nunca será tarde de clamar ao Senhor e de rogar a Ele que julgue a nossa causa, que intervenha com o seu juízo perfeito, que é o seu conhecimento amplo e profundo de todas as coisas. Eu gosto muito de um cântico e um tempo atrás repeti isso aqui de vez em quando, que você, penso conhecê-la, é um pouco antigo, que diz: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Diz mais ou menos assim: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Isso é a mais profunda e clara verdade, o pleno conhecimento que Deus tem de cada um de nós, e não só isso, o conhecimento que Ele tem da nossa estrutura e a razão pela qual falamos determinadas coisas, agimos de determinada forma. E Deus não apenas tem o conhecimento disso, mas Ele também tem o poder de nos dar e de nos oferecer e de ministrar a nós mudança de vida. Quantas vezes nós mesmos reconhecemos que erramos em algo, falamos desmedidamente ou comedidamente, deveríamos ter falado de outra forma, agido de outra forma, e mesmo determinando para nós ou dizendo: da próxima vez eu faço de maneira diferente, se repete aquilo. Deus sabe de cada um de nós e conhece cada um de nós, e sabe qual a questão mais importante dentro desse assunto, que é não apenas conhecer, mas, repito, tem o poder de nos ajudar, de ministrar a nós condições de que isso se resolva. Deus tem o poder de trazer solução para tudo. Ele não apenas é o nosso juiz, como o significado do nome de Daniel. Deus é o meu juiz, é aquele que me julga e julga a minha causa. Mas Ele tem o poder efetivo de trazer algo que vá não contentar, trazer contentamento às pessoas, mas que vai estabelecer a verdade, que vai estabelecer o que é melhor, não dizendo doa quem doer, não. Deus sempre tem uma medida correta para ministrar a nós, para que nas coisas que nós precisamos resolver e decidir, isso seja estabelecido de uma forma divina, abençoada, equilibrada. Quem sabe você está vivendo agora ou conhece alguém que está vivendo um drama, algo terrível, uma decisão que precisa tomar, algo que precisa fazer e não quer fazer fora da direção de Deus. Existe um meio de nós alcançarmos esta resposta do Senhor, quer irmos à oração, quer irmos ao jejum, quer buscarmos consagração pessoal, quer participarmos de um propósito
propósito junto a Deus e Deus vai trazer a orientação, Deus vai trazer a direção, Deus pode falar dentro de nós, no nosso ser interior, Deus pode usar alguém para falar, Deus pode canalizar-nos as Escrituras. Há um exemplo como o de Daniel, que foi levado tão jovem cativo para uma terra estranha junto com o seu povo. Então Deus tem maneiras poderosas de agir na nossa vida, e como no contexto de Daniel foi levado para o cativeiro, estava lá no cativeiro, foi usado por Deus no cativeiro, como José, filho de Jacó, o personagem que estudamos em janeiro, foi usado, e ele estava ali não porque havia cometido algo que justificava a sua ida para lá, mas estava ali com um propósito. E quando nós vemos a história de Daniel, nós vamos ver a soberania de Deus na história de um povo, vamos ver a soberania de Deus na história de uma pessoa. Quando nós entregamos ao Senhor e declaramos o senhorio dele sobre a nossa vida, nós estamos admitindo esta soberania, o poder de Deus em ver, conhecer, saber, agir da melhor maneira possível, que às vezes, no momento, nem compreendemos. Mas existe algo excelentíssimo de orientação na palavra de Deus para mim e para você. Acabamos de estudar em janeiro o José, e nós vemos nessa história que os seus irmãos se irritavam com tudo aquilo, porém o seu pai, sem entender, guardava no coração. Guardava aquilo no coração, porque ele sabia que se aquilo estava sendo explicitado, colocado ali naquele momento, alguma coisa iria acontecer, como aconteceu. Então nós vamos à palavra de Deus, vamos à história dos personagens bíblicos, e nós vamos ver que quando não compreendemos a forma como que Deus está agindo, nós guardamos no coração, nós aquietamos o nosso espírito, nós nos mantemos no propósito, e daqui a pouquinho tudo vai ser esclarecido. Quem sabe você está vivendo isso agora. Está reagindo a algo que lhe fizeram porque você não compreendeu e nem entende. Você talvez até se pergunte por que Deus permitiu isso, qual a razão de estar acontecendo, qual a motivação disso. Deus não tem que dar a mim nem a você explicação de coisa alguma, porque Ele não nos deve isso. Mas eu vou lhe dizer, por causa do nível de relacionamento que Ele nos convida a ter com Ele, Ele sim traz respostas para nós. Pode estar até demorando um pouquinho para você, mas a resposta e o entendimento de Deus vai chegar. Deus é o meu juiz. Deus é o seu juiz. Quando nós entregamos as nossas causas na mão do Senhor, Ele julga. O problema meu e seu é não entregarmos e querermos respostas de Deus. Há muitas pessoas que agem dessa maneira. Vivem como que não confiando em Deus, nem entregando os desígnios da sua vida. Mas quando acontece alguma coisa que lhe foge ao controle, que vaza pelos seus dedos, vai falar: por que Deus não me contou, por que Deus não me disse, por que Deus não me responde, por que Deus isso, por que Deus aquilo. Mas interessante que até então não entregou ou não entregava tudo a Deus e agora quer respostas. Existem muitas pessoas assim. Não sei se é o seu caso. Se for, há tempo hoje de estabelecer o Senhor como seu juiz e confiar-lhe a vida e tudo que diz respeito a você. Que eu também faça isso sempre, que nós façamos. E daqui a pouquinho nós vamos ver como Deus está agindo e como já estava agindo até mesmo no momento que a gente não reconhecia, não reconhecemos e não entendíamos coisa alguma. Lá estava Deus, ali estava o Senhor agindo maravilhosamente na nossa vida. E eu afirmo para você, exatamente agora, Ele está fazendo isso. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.